Atos capítulo 4, verso 20. Diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Feche seus olhos mais um instante. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor ministrou e comunicou ao meu coração, e o meu pedido é que o Senhor me use e me capacite como um ministro, profeta do Senhor, para falar à tua igreja, e os meus irmãos possam estar preparados, o coração deles como uma boa terra para receber a tua palavra e frutificar abundantemente. Pai, toda distração, todo embaraço, toda preocupação, toda inquietação que vem para nos roubar, em nome de Jesus, que não prevaleça no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, mas ajuda-nos a absorver, a receber a palavra do Senhor nesta noite. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu coloquei o tema nessa palavra. O tema é justamente esse versículo que nós lemos aqui, né? Coloquei o tema, o que vimos e ouvimos. O que vimos e ouvimos. E para eu ministrar o que eu quero ministrar ao seu coração, deixa eu só falar um pouquinho do contexto desse versículo, queridos. Um pouquinho antes, no capítulo 3, depois começa no capítulo 4, mas no capítulo 3 aqui vai falar que os apóstolos, especificamente Pedro e João, estavam subindo ao templo, como de costume, na hora da oração, e quando eles estavam indo, estava sendo levado um aleijado de nascença, para ser colocado na porta do templo, né? E quando eles estavam para entrar no templo, esse aleijado foi colocado ali, e Pedro e João fala para esse aleijado, olhem para nós, né? E disse que o homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e eles fazem aquela declaração que nós conhecemos: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Diz que ajudaram aquele homem a se colocar em pé, o homem se levantou, começou a andar, né? Todo mundo ali começou a louvar a Deus. Diz que esse mendigo, ele se apegou a Pedro e João, por causa disso, e dentro disso, quando aconteceu esse milagre, queridos, se abriu uma porta ali para que Pedro e João ali começassem a testemunhar e a falar de Jesus, a falar do Cristo que morreu por nós, que ressuscitou, e eles começam a pregar a respeito de Jesus. Amém, queridos? E aí no capítulo 4, vai falar que o capitão da guarda ali do templo e os saduceus, né, eles ficaram muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então foram lá, agarraram Pedro e João, né, colocaram eles na prisão até o dia seguinte, para interrogar eles depois, né? Mas diz que mesmo assim muitos se converteram, chegando perto aí das pessoas que se converteram, perto de 5.000 pessoas, com a pregação de Pedro ali, né? Pregação de Pedro e João. E aí no dia seguinte as autoridades, os líderes religiosos vão até eles, né? E começam a questionar eles. Com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Né? E aí Pedro começa, diz que Pedro, no versículo 8 do capítulo 4, Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar com as autoridades, né? Começa a falar com eles, visto que nós estamos sendo chamados para serem interrogados por causa de um ato de bondade que nós cometemos em favor de um aleijado, e aí ele começa a discorrer, e a falar em nome de quem, na autoridade de quem, e falando que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser em Jesus. E é tremendo que você vai ver no versículo 13, falando que os homens olhavam para ele e viram a coragem de Pedro, né, que eles eram homens que não eram, percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados, né, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E, por fim, ainda assim as autoridades fizeram de tudo para tentar calar eles, né, para tentar calar, e ordenaram-lhes, no versículo 18, que eles não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer os senhores e não a Deus.
E é aí que vem o versículo que eu li para vocês. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém, queridos? Esse, até aqui, né, deve ter um pouco mais, mas esse é o contexto desse versículo que eu li para vocês. E eu quero falar um pouquinho sobre isso e que Deus ministre aos nossos corações. A primeira coisa que eu quero compartilhar ao seu coração é sobre a maior necessidade. A maior necessidade. Aqui no capítulo 4, queridos, nós vemos Pedro e João indo até o templo, e tinha um homem, como diz aqui um homem, um mendigo aleijado de nascença, que ele era colocado ali, ele tinha uma necessidade, era colocado ali e pedia esmolas. E é interessante que ele olha para Pedro e João ali, Pedro e João fala para ele, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Aquele homem tinha uma necessidade, queridos, né? E ele esperava receber algo dentro de uma necessidade, mas o que ele esperava receber era o quê? Ele estava esperando receber uma esmola de Pedro e de João. O que eu quero dizer para vocês, queridos? As pessoas têm necessidades. As pessoas têm muitas necessidades, às vezes compartilham conosco, às vezes não compartilham, né? Outras vezes elas acabam não compartilhando. E as pessoas às vezes têm necessidades, queridos, que muitas vezes a gente fica tocado com essas necessidades. É verdade ou não é? Quem aqui já não experimentou isso? A gente fica tocado com aquela necessidade em alguma área que a pessoa está passando. A gente quer ajudar, mas às vezes a gente parece que se vê meio de mãos atadas. Ou às vezes a gente não tem dentro daquilo, não tem condição de ajudar. Quem já não passou por isso aqui? Ainda mais quando é pessoas próximas, às vezes um amigo, um irmão, um parente, né? Uma pessoa que vem e apresenta uma necessidade para você, puxa, aconteceu algo grave, vamos lá, na saúde, e eu preciso de uma cirurgia urgente, só que eu não tenho dinheiro para pagar o médico, se depender do SUS não vai sair, eu não tenho dinheiro para pagar o exame, eu não tenho dinheiro para o médico, e a cirurgia é muito cara. Sabe, às vezes, se uma pessoa próxima de você, um amigo, um irmão, uma família, mãe, e aí você fica naquilo, puxa, como eu queria ter algo, como eu queria ter o dinheiro para dar para essa pessoa, como eu queria ter um recurso para poder abençoar essa pessoa. É verdade ou não é? Você já passou por situação assim? Ou uma pessoa numa situação financeira muito difícil, você vê que está difícil, está apertado, uma pessoa ali que você vê que é batalhadora, trabalhadora, e está passando uma situação tão difícil, e parece que luta em cima de luta financeiramente, e às vezes ela vem pedir, mas você não tem recurso também, porque se você tivesse, fala, puxa, se eu tivesse, eu ia abençoar essa pessoa, eu ia comprar isso para ela, eu ia dar uma casa para ela, eu ia dar ai, se eu tivesse dinheiro. É verdade ou não é? Pessoas que chegam assim, como a gente gostaria, pessoas que estão com algum tipo de necessidade. Tantas outras necessidades, né? Citei algumas aqui, às vezes está com algum tipo de problema no casamento, com os filhos, enfim. Né? E às vezes tem necessidades que nós não podemos, nós não temos esses recursos, não podemos, às vezes nos sentimos de mãos atadas e queríamos ter algo para dar para aquelas pessoas e não temos, mas eu quero dizer algo para vocês dentro disso, queridos. Talvez você não tenha a prata e o ouro, você não tenha o que essa pessoa especificamente ela está precisando, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu te dou. Por que eu estou querendo dizer isso para você? Às vezes nós nos enganamos, queridos, em situações assim. Nós nos sentimos tão incapazes de mãos atadas. E às vezes não é que nós nos esquecemos, eu não sei o que eu posso dizer nesse momento, mas às vezes parece que, não sei, não é nem uma amnésia, mas a gente fica meio, dá um estado de letargia. Você tem algo... O que a pessoa mais precisa, você e eu temos. Você pode não ter aquele recurso para dar para ela, você pode às vezes não saber o que falar para ela exatamente, mas você tem o que ela mais necessita. O que ela mais precisa está dentro de você, está dentro de mim. Como Pedro e João falaram, o que eu tenho eu te dou, e em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Eu quero dizer para vocês, queridos, que às vezes nós não podemos assistir certos tipos de necessidades, entre aspas, mas nós temos aquilo que supre a maior necessidade de todas. O que eu quero dizer para vocês dentro disso também? As pessoas têm muitas necessidades.
parentes, amigos, pessoas próximas. Só que a maior necessidade das pessoas não é de pão, não é o dinheiro, não é a solução em si do casamento dela, não é aquela cura daquela enfermidade, não é um outro trabalho. Se eu pudesse eu arrumava um trabalho para ela. Se você às vezes tivesse condição, você dava um trabalho, você dava o dinheiro, só que aquilo você pode ajudar momentaneamente e daqui a pouco vão vir outras dificuldades. Agora, a maior necessidade que as pessoas têm, queridos, é da presença de Deus, é de conhecerem a Cristo Jesus, é de terem um relacionamento mais profundo com Ele, é de se achegarem mais e mais a Deus, porque se nós levarmos isso para as pessoas, em outros momentos que elas vão ter dificuldades, elas vão saber como lidar, e seja qual for a dificuldade, elas não vão perder a paz, elas não vão perder a alegria, elas não vão perder a esperança. Então, a maior necessidade delas nós temos, nós somos dispenseiros do amor, da graça de Cristo, nós temos, queridos. Estou dizendo isso para vocês, para que a gente não venha agir como alguém que não tem nada para oferecer, que olha assim e fala, ai tadinho, como eu gostaria de ajudar. Ei, você pode. Você não tem prata, você não tem ouro, mas você tem Cristo Jesus, e com a presença do Espírito Santo, você pode ajudar sim, melhor do que essa pessoa imagina. Como eu disse, às vezes você poderia ajudar de uma forma financeira, mas o financeiro vai passar. Às vezes é aquele momentâneo, você ajudou, mas daqui a pouco ela está enfrentando uma outra dificuldade. Agora, a coisa maior que nós temos, queridos, é a presença de Deus nas nossas vidas. É o Espírito Santo que habita em nós, e é isso que nós precisamos levar para as pessoas. É isso que nós precisamos apresentar a elas, né? Uma real mudança de vida, algo que realmente vai transformar a vida delas. Eu não sei se vocês já se pegaram como eu, queridos. Às vezes a gente pega algumas pessoas com... Meu Deus, já deu quase 8h30. A gente se pega algumas pessoas com problemas e às vezes a gente fica querendo, sabe, estratégias, meios, tentando o que falar para ajudar as pessoas. Deixa eu dizer para você, é Deus que vai fazer. Seja simples, se encha de Deus, se encha do Espírito Santo. Você cheio do Espírito Santo, nós cheio do Espírito Santo, às vezes uma palavra, um olhar, um sorriso, é Deus que vai fazer através das nossas vidas. Eu estou falando isso porque muitas vezes, não sei se até como pastor também, às vezes a gente senta ali, quer falar, quer aconselhar, quer falar tanta coisa, né? Mas eu vejo que às vezes a gente, perdão até da palavra, às vezes a gente está fazendo algumas coisas até na carne no sentido assim, na nossa força, na força do nosso braço, e é Deus que vai fazer, queridos, é Deus. A gente só precisa, como esses discípulos, estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque quando estivermos cheios e nos depararmos com pessoas, seja qual for a necessidade, você vai poder ajudar essa pessoa, talvez não especificamente naquilo que ela queira, mas o que você vai dar para ela vai ser além do que ela precisa. Amém, amados? Você crê nisso comigo? Amém. Olha Atos capítulo 3, no verso 6. No versículo 6 diz assim, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus o Nazareno, ande. Sabe, e eu não quero deixar isso aqui só no âmbito do espiritual, no sentido assim com palavras. Queridos, quando eu leio o livro de Atos é um dos que eu mais amo na Bíblia Sagrada. Já li, perdi as contas de quantas vezes eu li o livro de Atos. Eu vejo algo no livro de Atos, que a gente não pode perder isso. Você vê inúmeras e inúmeras vezes, do começo ao fim, sinais, curas, milagres, maravilhas, e eu creio que isso não mudou, ou não é para mudar. E eu aprendi algo, os milagres, as maravilhas, os sinais acontecem, não é simplesmente para o bem-estar da pessoa que o recebeu, mas é para que quando acontece, você pode, eu até faço uns rabiscos aqui na minha Bíblia, quando estou estudando, né? Você pode prestar atenção que quando aconteceram milagres, sinais, maravilhas, que havia muitas e muitas conversões, as pessoas se convertiam, deixavam os seus maus caminhos e se voltavam para Deus. Por que eu estou dizendo isso? Amados, como eu almejo que nós como igreja cresçamos e sejamos uma igreja cheia do poder de Deus, sim, no sentido de que aconteça aqui sim, milagres visíveis sim, de paralítico andar, o cego enxergar, né? Pessoas serem curadas de câncer,
Enfim, enfermidades que diante da medicina é algo impossível de acontecer, porque esses milagres provocam a fé da igreja, desperta a fé da igreja. Os apóstolos, eles pregavam com sinais, milagres e maravilhas, e isso sim, queridos, porque isso trazia as multidões. Você pode ver que as multidões vinham sim quando aconteciam sinais e maravilhas. Quando aconteceu especificamente aqui, que Pedro e João curaram esse aleijado, diz que todo mundo se aglomerou, eles olham para o povo e falam: por que vocês estão aí como se fosse nós mesmos, no nosso próprio poder que fez esse homem andar? Não, eu vou falar para vocês quem foi. Eu vou falar para vocês no poder de quem, na autoridade de quem esse homem está aí saudável. E aí, queridos, foi a oportunidade para eles falarem de Jesus. E aí eles falaram de Jesus e diz que mais 2.000 pessoas se converteram. Mas porque eles viram no poder de Deus agindo. Então eu quero encorajar a gente, queridos, nós temos falado sobre um ano de um despertar sobrenatural, e eu sei que tem coisas que não são visíveis, que são milagres também, são poderosos, e a gente não pode descartar, mas de nós vermos sim o poder de Deus de maneira visível agindo, né? Que as pessoas possam ver o mover de Deus, pessoas sendo curadas, saradas, libertas, transformadas, né? E isso venha provocar a sua fé, a minha fé, nos encorajar na fé, encorajar a fé daqueles que vão estar no nosso meio, e vão ver o poder de Deus operando e falar: realmente Deus está nesse lugar. Porque a coisa que elas mais necessitam é do Senhor, é do Espírito Santo de Deus, é de uma mudança nas suas vidas. Amém, amados? Em segundo lugar, eu quero falar com vocês sobre portas abertas para as boas novas. Em Atos 3, do 11 ao 16, eu não vou ler, você só marque aí, se você quiser depois ler em casa, mas 3, do 11 ao 16, é aquilo que eu falei para vocês. Quando eles foram curar, quando o aleijado foi curado, as pessoas se achegaram, se aglomeraram, multidão, e ali Pedro aproveitou e começou a pregar, e começou a falar no nome de quem, na autoridade de quem eles fizeram aquilo, né? A fé que vem por meio dele, que deu essa saúde perfeita, né? Esse aleijado. E aí ele fala: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, né? Mas agora se arrependam, se voltem para Deus. O que eu quero dizer para vocês? Sobre as portas abertas para as boas novas. Quando a gente oferece o que nós temos e recebemos da parte de Deus, queridos, para as pessoas, quando a gente oferece isso e as pessoas têm as suas vidas impactadas e transformadas pelo poder de Deus, portas são abertas para a pregação do Evangelho. É só você se lembrar aí de algo que o Senhor usou a sua vida. E às vezes tem coisas simples e a gente ignora, mas que Deus às vezes usou a sua vida de maneira poderosa para impactar a vida de pessoas, e não fica só na vida daquela pessoa. Quando você, de alguma forma, queridos, você deu uma palavra de ânimo, de encorajamento, de fé, aonde uma pessoa se voltou para Deus, a vida dela foi transformada, ela está diferente, as portas se abriram para que o Evangelho fosse pregado para outras pessoas também. Vocês entendem isso? Eu ia até falar, mas é que não dá tempo, senão eu ia falar se alguém quisesse dar até um testemunho disso. Mas quando nós fazemos isso, queridos, quando nós damos o que nós temos de melhor, e de alguma forma uma vida é impactada, as portas se abrem para que outras vidas sejam alcançadas com as boas novas também. Eu estava olhando aqui, mas eu não estou vendo o Jonathan, eu acho que ele foi viajar. O Jonathan está com a gente há algum tempo, e o Jonathan, eu comecei a ter contato com ele por telefone as primeiras vezes, né? E semeando na vida dele, e hoje ele está aí conosco. E assim, vivendo um tempo na vida dele, um tempo de luta, mas ao mesmo tempo um tempo de glória. Mas é algo assim, eu falo da gente semear. Semeando na vida do Jonathan, e algum tempo atrás, o Jonathan já começou a trazer um outro rapaz, que é o Rafael. É o Rafael, né? O Jonathan começou a trazer o Rafael também, e ele falando para mim: pastor, eu tenho mais 3 ou 4 amigos lá, eu vou trazer ainda, eu vou trazer. O senhor vai ver, eu vou trazer eles. Ele está todo assim, motivado, todo cheio de alegria, queridos. Já trouxe um. Falar nisso, o Rafael também, eu esqueci na oração, o Rafael também está com dengue.
Orar pela vida do Rafael também. O que eu quero dizer para vocês, queridos, uma vida que você deu o que ela mais precisa, não o que ela está necessitando só no momento. Aquela vida, queridos, faz com que as portas do Evangelho, das boas novas, se abrem para outras pessoas. Às vezes você está num lugar, um conselho que você deu, uma atitude, uma oração, algo que você fez. E tem vezes, queridos, às vezes tem sementes dessas que eu acredito que às vezes a gente nem vai ver frutificar. Outras que Deus nos dê alegria de ver frutificar. Mas tem sementes que às vezes você vai lançar assim, e você não tem nem ideia, aquela ação que você fez, aquela palavra, aquilo lá frutificou, queridos, aquela pessoa foi impactada, e ela falou daquilo para outra pessoa, e para outra pessoa, e as boas novas têm sido se espalhado por causa de uma atitude, uma palavra que você deu, Jesus que estava em você, você deu aquela palavra, e aquilo impactou vidas. Amém, queridos? Eu queria que você traz à memória alguma coisa que você fez durante o dia, alguma palavra que você deu, alguma ação que você teve, que impactou a vida de alguém, e daquela vida impactou a vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que se eu desse a oportunidade aqui, todos vocês têm testemunhos para dizer a respeito disso. Isso impacta a vida das pessoas, queridos. Isso impacta, e isso abre portas para que o Evangelho seja disseminado. Amém? Eu olhei para mim aqui, eu lembrei de uma história da Mica me contou acho que foi até na loja, né, Mi? De uma vez que a Mi foi no pet lá e uma mulher não estava bem, né? Que foi maltratada por um cliente, né? E a Mi viu aquilo e, eu não lembro bem, mas sentiu no coração, levou uma caixa de bombom para ela, foi comprar uma caixa de bombom, aí voltou no pet, deu a caixa, eu acho que deu uma palavra para aquela moça, né? Abençoou a vida da moça. Parece simples, não é simples, queridos? Mas você pode ter certeza que, através daquilo, as portas se abriram para que o Evangelho seja proclamado, né? Para que o Evangelho seja disseminado. Eu me lembro, há tempos atrás aqui, eu acho que eu falei também no testemunho, eu estava uma vez rodando de Uber, e um casal que eu peguei, na verdade eu peguei o homem primeiro, e eu tenho certeza que foi Deus. Eu peguei um homem, e ele começou a compartilhar algumas dificuldades, e aí eu comecei a falar do Evangelho para ele, e ele falando das dificuldades, e aí ele falou, aí eu falei, né, que estava numa igreja, eu nem começo falando que eu sou pastor, eu falei, você é da igreja? Sou da igreja. Eu nem falo que eu sou pastor. Depois, no decorrer da história, né, e aí ele falando e tudo, e aí eu sei que ele desceu do carro, agradeceu, falou, obrigado pela palavra, eu me animei muito e tal. Enfim, aí eu saí com o carro, daqui a pouquinho tocou a corrida, era no mesmo lugar. Era ele, só que agora estava junto com a esposa. Aí ele falou, nossa, é ele. Aí subiu junto com a esposa numa alegria no carro assim. E lá vai eu falar de Jesus para os dois no carro também. E falando com eles, e eles estavam com uma dificuldade até financeira, negócio da casa, da compra da casa. Eu sei que eu dei uma palavra para eles ali, falei, dei um testemunho. Eu deixei eles lá no Confiança, lá do Zona Norte. E aí antes deles descer, eu conversando com eles, eu falei assim, eu posso orar por vocês? Né? Eles falaram, pode. Aí ali na porta do Confiança, eu orei com eles, e eles chorando, se derramando, obrigado e tal. Tanto é que eu brinco, acho que eu falei aqui, né? Aí eles desceram tudo, nem cobrei a corrida, Ronaldo. Fui embora, e depois, na hora que eu estava saindo do estacionamento, que eu lembrei, falei, nossa, eu não cobrei a corrida. Aí eu falei, não vou voltar lá não, né? Deixa quieto. Depois de um momento tão abençoado desse, eu vou voltar lá e cobrar a corrida, né? Queridos, mas eu vi, foi nítido, não é por mim, apesar de mim, foi nítido como Deus tocou no coração daquele casal. E como eu pude fortalecer e encorajar eles. Agora eu tenho certeza, você acha que parou ali? Você acha que parou ali? Não parou, queridos. Não parou. E eu quero que você traga a sua memória, alguma coisa que você fez assim, em palavras, em atitudes, em gestos. Não para ali. Quando nós fazemos, nós entregamos o que nós temos de melhor. Eu não entreguei o dinheiro que ele estava precisando, porque ele estava precisando de dinheiro, uma necessidade. Mas eu entreguei algo muito melhor do que o dinheiro. É isso que eu quis dizer nesse primeiro tópico aqui. Igual o mendigo, esperando uma esmola, eu não tenho esse dinheiro para te arrumar, mas eu tenho algo melhor para te dar.
E quando nós fazemos isso, as portas se abrem, queridos, para que as boas novas sejam pregadas. Amém, amados? Em terceiro lugar, eu quero falar um pouquinho da sã doutrina. A pregação das boas novas, nem sempre ela vai ser agradável para todo mundo, queridos. Nem todo mundo vai dar ouvido. Mas independente da época, dos lugares, a gente não deve mudar a essência da mensagem, ou tentar usar das nossas estratégias para convencer as pessoas. As pessoas precisam entender que elas são pecadoras e precisam de salvação, que o maior problema delas está ligado a isso. Preste atenção aqui que eu vou dizer para vocês, queridos. E graças a Deus eu aprendi isso, e não tenho me preocupado com outras coisas, nesse sentido. Aqui, nós vemos no texto, a hora que Pedro começou a pregar, ele diz aqui no verso 17, agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. E no verso 19 ele diz, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo. Deixa eu dizer para vocês, queridos, a mensagem não mudou e nunca vai mudar. Às vezes formas, estratégias, mas a mensagem não mudou. O que eu quero dizer para vocês com isso? Preste atenção, voltando ao início, as pessoas têm necessidades, mas a maior necessidade que as pessoas têm é de Deus, é da presença, é de conhecer a Deus, é de ter Ele como seu Senhor e Salvador. E muitas vezes hoje as pessoas acabam temendo de pregar o que as pessoas precisam ouvir. E sabe o que as pessoas precisam ouvir? É claro, tem o jeito certo, a maneira certa, mas as pessoas precisam ouvir sobre arrependimento. As pessoas precisam ouvir que elas precisam se voltar para Deus, que elas precisam abandonar os seus pecados. Porque às vezes você quer ajudar uma pessoa, problema financeiro, problema no casamento, problema com o filho, mas ela não se arrepende. E o problema não está com o filho, não está na finança, não está na saúde. Às vezes tem pessoas que nós vamos orar, por isso quando eu vou visitar pessoas, eu oro pelos enfermos, oro. Mas às vezes se eu sentir, eu até costumo conversar para examinar um pouquinho e saber a raiz da enfermidade. Porque às vezes tem pessoas que você vai orar ali e declara, em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus. E às vezes é uma enfermidade decorrente que a pessoa não perdoa, ela não libera perdão. E a palavra de Deus diz que se ela não libera perdão, tão pouco o perdão de Deus é sobre a vida dela. Então você está orando ali, mas é uma pessoa amargurada, rancorosa. E o problema dela não é assim uma oração poderosa, mas ela precisa ouvir, olha, você precisa perdoar. Você precisa se arrepender. Você precisa de Deus na sua vida. Só Deus pode mudar a sua história. Só Deus pode mudar a vida do seu filho. Só Deus pode mudar o seu casamento. E às vezes nós queremos fazer coisas, queridos, humanistas. Nós queremos ajudar as pessoas de maneira humana, com estratégias humanas, com psicologia humana. E eu não estou falando contra isso. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, queridos, é que essa essência... Aqui, você vai ver também no livro dos apóstolos, as pregações eram a mesma, se arrependam, se volte para Deus, abandone os seus pecados, porque aí vai vir um tempo de descanso. Tem pessoas, queridos, em depressão, atormentadas, com síndrome do pânico, preocupadas, inquietas, ansiosas, mas elas estão assim, e se você for estudar a raiz, queridos, são pessoas que precisam se voltar para Deus. Pessoas que precisam do Espírito Santo de Deus, pessoas que não conhecem a palavra, e mais uma vez, nós estamos tentando dar algum tipo de remédio, que vai ser só um paliativo para as pessoas, e o que elas precisam ouvir, com todo jeitinho, mas precisam ouvir a verdade. Fala, meu irmão, você precisa se arrepender, você precisa se voltar para Deus, você precisa entregar a sua vida para o Senhor Jesus, Ele pode mudar a sua vida. Ah, mas não é isso. Não, só Jesus pode mudar o seu casamento. Está difícil, é difícil mesmo, mas Jesus pode mudar o seu casamento. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode curar essa enfermidade. Né? Você dá para Ele o que realmente transforma a vida dele. Amém, queridos? E isso vem, a pregação de Jesus era assim, a pregação de João Batista era assim, a pregação dos apóstolos assim era, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, como diz aqui, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados.
Porque se as pessoas precisam entender, queridos, primeiro, hoje eu estou dizendo isso porque às vezes não se fala muito nas pregações, as pessoas elas precisam entender que elas são pecadoras, que elas precisam de um Salvador, e que elas precisam se voltar para Deus e ser salvas dos seus pecados, que Deus pode sim resolver os seus problemas, mas o maior problema que elas têm não é a saúde, não é a falta de dinheiro, não é com o filho, não é o casamento, o maior problema delas é viver distante de Deus, querer ser dona do seu nariz, e não se voltar para Deus. Esse é o maior problema de todos. Então nós temos que entender que nós fomos chamados para apresentar isso para elas, porque senão nós estamos ali passando a mão na cabeça, tentando alisar, dizer palavras de encorajamento, você é uma pessoa boa, Deus te abençoe, Deus te ama, mas você vai vencer, e tudo isso é bom, não estou falando contra isso, mas se você sabe que a pessoa não se volta para Deus, tem um coração duro, ela está em situação que você sabe que é pecado, você precisa dizer, meu irmão, você precisa se arrepender disso. Um exemplo disso, eu falei do perdão. Você sabe que a pessoa está lá enferma, numa situação difícil. Às vezes ela está passando algo porque realmente pode ser Deus tratando com ela, moendo ela. E você precisa ser um agente de Deus para falar, ó, você precisa se arrepender disso. Não é colocar um fardo, apontar, ser um julgador, mas você precisa dizer, você precisa se arrepender, meu irmão. Isso é pecado. Viver dessa maneira é pecado. Mas se você quiser, eu estou aqui, eu te ajudo, vamos lá, eu vou orar com você. Você consegue vencer isso, mas você precisa se arrepender disso. Você precisa abandonar isso. Você precisa perdoar. Que não sei, jamais eu vou perdoar. Tudo bem, se você não perdoar, é uma escolha sua. Mas se você não perdoar, a Bíblia diz que não tem perdão sobre a sua vida. E você pode continuar nessa situação e piorar. Você e eu fomos chamados como agentes de Deus, queridos, para levar o que as pessoas mais precisam. Amém, amados? E nós temos que pregar a sã doutrina. E a sã doutrina continua e sempre vai ser a mesma. Arrependam-se. Se volte para Deus. Se você fizer isso, você vai experimentar de um descanso, de paz na sua alma, de alegria. Né? Não é que vai tudo, nunca mais vai ter problema, não, mas mesmo no meio dos problemas e dificuldades, em Deus, você vai ver o que é ter uma paz que excede o entendimento, uma alegria indizível, você vai conseguir ver isso na sua vida, você vai conseguir ter esperança, amém? Nós precisamos dizer isso para as pessoas. Mateus capítulo 11, o verso 28, aquele texto que nós conhecemos, diz, Jesus diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E como nós estamos em tempos de pessoas cansadas e sobrecarregadas, quem é que pode dar alívio para elas, queridos? Às vezes a gente, mais uma vez, eu não estou falando contra, a gente chega para pessoas com problemas, manda elas para o psicólogo, manda elas para o psiquiatra, manda elas se aconselhar com não sei quem, dá conselhos assim, dá conselhos a ela, mas não fala, ó, você precisa de Jesus, você precisa se voltar para Deus. Só Jesus pode mudar a sua vida, a sua história, a sua família, sua situação financeira, seu casamento, sua saúde. Ele pode fazer. Às vezes a gente parece que tem medo. O que é que vão falar? Como é que vai? Como é que será que vai receber? Não sei o quê. Mais uma vez, eu não estou falando de não ter sabedoria. Tem sabedoria, momento certo, a hora certa. Mas nós precisamos falar. E falar a sã doutrina. E quando for preciso falar, se arrependa, se volte para Deus. E Deus vai mudar a sua vida, a sua história. Em vez da gente ficar dando só paliativo para as pessoas. Amém? Em quarto lugar, deixa eu falar da oposição do inimigo aqui, queridos. Nós já vamos encerrar. Aqui o pastor começou tarde na pregação aqui. Hoje foi dia de ceia, então só um pouquinho de paciência. Deixa eu falar da oposição do inimigo. Você vê no texto que quando Pedro e João, os apóstolos, eles foram usados por Deus, deram o que tinha de melhor e curaram aquela pessoa, o inimigo não gostou. Você vê que aqui os líderes religiosos, aqui, os sacerdotes, né, prenderam eles, tentaram calar, falaram, não ensinem mais nesse nome, não falem mais nesse nome. Deixa eu dizer algo para vocês, olha aqui para a minha igreja. Quando a gente se dispõe de verdade a ter uma vida que dá para as pessoas o que elas precisam,
eu quero dizer para vocês, não é para desanimar, mas é para encorajar vocês. Saiba que o inimigo, ele vai tentar parar você. Ele vai tentar te parar. Aqui, quando eles fizeram esse ato de bondade e foram usados para curar uma pessoa, o inimigo veio primeiro, tentou amarrar, tentou prender. Depois, não conseguiu amarrar, não conseguiu prender, falou, o negócio é o seguinte, cala a boca, não fala no nome desse Jesus, não ensina no nome desse Jesus. Eu quero dizer para vocês, queridos, para que você não tenha medo, porque quando você realmente se dispor, quando a gente morrer para nós mesmos, para começar a dar o que as pessoas precisam, que é Jesus, e você se dispor realmente e começar a ter frutos, às vezes pode começar a acontecer certas coisas na sua vida, certas dificuldades, certas tribulações, porque o inimigo quer te parar, quer te paralisar, quer que você cale a boca, quer que você pense assim, não vale a pena. Estou servindo Jesus, olha o que eu fiz algo de bom, deu assim, assim, assado, e olha o que está acontecendo na minha vida, parece que enfermidade, falta de dinheiro, quando no casamento, nem não sei o que, olha quanto tempo, não vale a pena não. Foi assim na vida dos apóstolos. Porque eles libertaram um homem, curaram um homem, foram presos e tentaram ser calados. E é só você ler no livro dos apóstolos, você vai vendo isso aí. Lembra Paulo e Silas na prisão? Por que eles foram presos? Vocês lembram? Por que Paulo e Silas foi preso? Porque eles libertaram uma mulher endemoniada. E porque eles libertaram uma mulher, foram presos. Foram açoitados. O que eu quero dizer para você? Quando Deus usa a sua vida, queridos, para curar, para libertar, para encorajar, para restaurar casamento, para restaurar relacionamento de pai com filho, para de alguma forma abençoar pessoas, você acha que o inimigo das nossas almas está contente e ele não vai tentar fazer algo para se opor a você, para que você, sabe o que ele quer que você faça? Fica calado. Não fale mais no nome desse Jesus. Quieta, não fale mais, não ensine mais no nome dele. É isso que ele quer fazer com a gente. Ele quer que você pense que não vale a pena servir Jesus. Aí, ó, está servindo Jesus, está sendo açoitado, está servindo Jesus e vai preso, está servindo Jesus, está sendo apedrejado, está servindo a Jesus, está sofrendo naufrágio, está servindo a Jesus, está sendo perseguido pelo seu povo, está sendo perseguido pelos gentios. Olha aí, ó, vale a pena servir Jesus? É o que ele quer que você pense. Mas, querido, se uma vida que você falou foi liberta, foi encorajada, se uma família foi abençoada, foi restaurada, foi resgatada do inferno, por causa que você soltou uma palavra, e essas pessoas estão bem, ainda que você esteja passando a prova mais difícil, vale a pena. Porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Às vezes nós estamos assim abatidos, estamos às vezes meio acabrunhados ali, porque às vezes a gente tira os olhos disso e começa a focar muito no nosso problema e se esquece de tudo que Deus fez, não só na sua vida, mas através da sua vida. Quantas vidas estão de pé? Quantas vidas foram transformadas? Quantas vidas foram encorajadas? Quantas vidas foram abençoadas pela sua vida? Isso não é para a gente se gabar não, queridos, isso é para a gente saber quem nós somos. E nós somos os dispenseiros de Deus. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito de poder, para levar o que as pessoas precisam. Então não deixe o inimigo te calar. Esse momento que está difícil é agora. Abre a sua boca, fala de Jesus, testemunha, encoraja, abençoa. Ah, mas como é que eu vou falar? Eu estou cheio de problema. Enquanto você cuida dos reinos de Deus, enquanto você cuida de outras pessoas, Deus cuida de você. É assim que funciona. O inimigo vai se opor, queridos. O inimigo vai se opor. Por quê? Lembra aquela passagem onde fala, certas pessoas foram expulsar o demônio riu da cara deles, bateu neles. O demônio ainda falou assim, ó, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas e vocês? Queridos, que nós sejamos sim conhecidos no inferno. Que de verdade, quando a gente levante, todos os dias, o inimigo possa se incomodar com as nossas vidas. Olha lá, ela levantou, fiz de tudo para essa mulher ficar prostrada, fiz de tudo para essa mulher não abrir mais a boca dela, mas ela continua falando. Ela continua falando, ela continua dando glória a Deus, ela continua dizendo que Deus é bom, ela continua falando de Jesus para as pessoas, ou mulher que não cala a boca, ou homem que não para, mesmo com tudo que ele está fazendo, ele não para.
Que o inferno, ao meu e ao seu respeito, possa olhar para as nossas vidas e ver isso, independente da tempestade que se levanta, do que o inimigo faz, tentando nos prender, nos açoitar, nos calar, a gente não vai parar. A gente não vai parar, nós vamos continuar falando, nós vamos continuar testemunhando. Amém, queridos? A coragem do alto. Não devemos ficar tentando fazer a obra de Deus na nossa capacidade, com estratégias humanas, mas devemos nos preocupar em sermos cheios do Espírito Santo, pois assim as pessoas vão ver em nossas vidas uma coragem sobrenatural, uma capacidade sobrenatural, e reconhecer que realmente andamos com Jesus. Atos 4,13. Olha só, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Diz que olharam, vendo a coragem de Pedro e de João, reconhecendo que eram homens sem instrução. Não era porque eles eram eloquentes, capazes, estudados, é porque eles eram cheios de Deus. Eles eram cheios de Deus e as pessoas olhavam para eles e viam isso. É tremendo quando o texto fala, ó, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Reconheceram, não pode ser, homens sem instrução, esses homens não têm instrução, e como é que eles têm essa ousadia de falar como eles estavam falando com os líderes religiosos? Sabe por quê? Pessoa que é cheia de Deus, pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é corajosa, ela é ousada, e ela fala no poder de Deus, e não tem não tem inimigo que venha contra isso. Amém, queridos? A nossa coragem, ela vem do alto, ela vem do alto. Uma pessoa dizer que é cheia de Deus, mas é medrosa, queridos, não combina. Uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela é ousada, ela é destemida, ela é corajosa. E por último, para a gente encerrar, o verso que nós lemos no começo, verso 20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mesmo com todas as ameaças, queridos, todas as afrontas, as investidas do inferno contra a sua vida. O texto diz assim, não podemos, eu prestei atenção nisso aqui, não podemos, eu não posso, eu não devo, eu não posso deixar de falar do que vimos e ouvimos. 1 Coríntios 9, 16, 17, projeta para mim, 1 Coríntios 9, 16, 17. 16 primeiro. 16. Contudo, quando prego o Evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, eu estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Queridos, pregar o Evangelho não é uma sugestão para mim e para você. Como eu li aqui em Atos, pois não podemos deixar. Pedro ainda está falando para os líderes lá, importa obedecer vocês ou a Deus? A gente não pode, né? Eu não quero, talvez, não, eu não posso deixar de falar do que eu vi e ouvi. E em 1 Coríntios, como nós lemos, me é imposta a necessidade. Isso aqui não era só para Paulo, que era o pregador, era o apóstolo. Isso é para todo cristão. Não foi dado para mim, para você, uma sugestão. Olha, filhos, se vocês quiserem, vocês falem de Jesus. Isso não é uma sugestão. Nos foi imposto, sim, uma necessidade de falar. Nós fomos salvos e nós temos um propósito. E não é algo assim de, se falar, para vir. Não, é algo que nos foi dado, que nós devemos. Não podemos deixar de falar o que Deus fez, o que vimos, o que ouvimos, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém, queridos? Com dificuldade, sem dificuldade, o que vimos e ouvimos, que é o tema da mensagem. Não deixe de falar. Não deixe de declarar Jesus.
Não deixe de falar o que Jesus fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Não deixe de contar as bênçãos, as maravilhas. Fala das lutas, mas fala como você venceu as lutas. Fala como Jesus fez, como Jesus te guardou, como Jesus te abençoou, como Jesus tem te sustentado. Fala como Ele é bom, fala das promessas dEle na sua vida. Fala como você confia que Ele vai cumprir a boa obra que Ele começou. Fala de Jesus, queridos, fala de Jesus, fala de Jesus. Amém? Pois para isso nós fomos chamados. Fica de pé no seu lugar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra e esse tempo que eu tive com os meus irmãos. E pedir mais uma vez que o Senhor continue a pegar essa palavra e continue a ministrar no nosso coração. Dai-nos entendimento, abra o nosso entendimento, que ela desça o coração, Pai, e venha frutificar para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Pai, que nós tenhamos gratidão no nosso coração, e não venhamos nos calar e deixar de falar do que vimos e ouvimos, das maravilhas, dos feitos do Senhor, independente das circunstâncias, tempos difíceis, das afrontas do inimigo, das setas inflamadas do inimigo contra as nossas vidas. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, nós não vamos deixar de falar, nós não vamos deixar de proclamar o Teu nome, nós não vamos mudar a mensagem, Pai, nós não vamos mudar a essência da mensagem, nós vamos falar o que o Senhor quer que nós falemos, e nós vamos falar sim, Pai, sobre arrependimento, sobre arrependimento de pecados, se voltar para o Senhor, entregar a vida a Ti, deixar que o Senhor seja o nosso dono, o nosso Salvador, falar que sim, Pai, o maior problema, a maior necessidade que nós temos é do Senhor. Nós vamos falar isso, nós vamos proclamar isso e ajudar muitas pessoas, Pai, que têm passado diversas necessidades, mas nós como igreja do Senhor, nós vamos testemunhar, Pai, nós vamos testemunhar do Teu amor, da Tua graça, e Senhor, oferecer a essas pessoas aquilo que elas mais necessitam, que é a Tua presença, é a salvação que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? Queridos, nós nos estendemos muito no horário, então eu vou fazer o seguinte, eu não quero encerrar sem um louvor. Eu vou despedir vocês, e eu vou pedir para o Ministério de Louvor, eu queria que nós encerrássemos com aquela canção, não sei se foi a primeira ou a última que nós tocamos, do nome de Jesus, né? Ministério de Louvor. Só que eu já vou liberar vocês, porque talvez você tenha compromisso. Então eu vou só despedir, quem quiser ir embora, pode ir embora. Quem quiser ficar e louvar, pode ficar no louvor. Você está liberado já, tá bom? Porque nós já nos estendemos muito. Estende as suas mãos aqui, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus os abençoe de maneira poderosa, em nome de Jesus.